Caros irmãos, queridos amigos, mais uma vez eu quero convidá-los a abrirmos a palavra do Senhor nosso Deus nesta noite, no livro de João, por favor, no Evangelho de João, no capítulo de número 4. E então eu também peço que acompanhem a leitura deste capítulo, no Evangelho de João, no capítulo 4, nos versos 46 a 54. João, capítulo 4, 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Senhor, nós mais uma vez abrimos as Escrituras, desta feita, como já oramos, com o intuito de silenciarmos, de aquietarmos o nosso coração e ouvir a Tua voz. Pai Santo, tem misericórdia de nós, diante da Tua palavra exposta, lida e exposta. Ajuda-nos, Senhor, neste momento, a mim, com Tua graça, e ajuda a cada um dos que aqui estão, dando-nos ouvidos para ouvir, dando-nos, Senhor Deus, olhos para ver, e dando-nos, sobretudo, coração para crer. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Caros irmãos, queridos amigos, a intenção e o objetivo da leitura deste texto é, pela graça do Senhor Deus, expor, proclamar o Evangelho sagrado, bendito e maravilhoso do Senhor Jesus nesta noite. Quero fazê-lo a partir da narrativa que acabamos de ler e, sobretudo, debaixo da persuasão de que mais do que nunca nós estamos necessitados de ouvir o Evangelho tal como ele é anunciado nas Escrituras Sagradas. Ora, estamos vivendo dias nos quais as próprias autoridades que nos governam estão chamando para si mesmo de cristãos. Nós temos, pela graça, de alguma forma, no Ministério Nacional da Presidência da República, ministros que se declaram crentes, ministros que até falam do seu encontro com Jesus, de uma aparição dele mesmo, visível em determinado momento das suas vidas. Nós temos, não apenas no Brasil, mas nós temos na América, num dos países principais da América, a própria autoridade maior do Executivo, outro presidente da República, fazendo orações no seu gabinete. Nós estamos vivenciando, portanto, momentos quando as pessoas estão se autodeclarando cristãos.
quando as pessoas estão de várias maneiras assumindo para si a fé, e isto pode, de fato, ser algo muito bom, mas pode também ser algo perigosíssimo, tanto para as vidas individuais, sobretudo das que eu acabei de falar, quanto para nós mesmos enquanto nação. O Evangelho de João, ele tem exatamente esta preocupação. Ele está preocupado em que uma fé verdadeira se estabeleça. A narrativa lida do capítulo 4, no verso 46, está associada a isso, nós podemos verificar no verso 46 mesmo, diretamente a uma outra narrativa. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia. Esta menção nos leva diretamente àquele momento da transformação da água em vinho, uma narrativa muito conhecida do capítulo 2. E aí então nós vamos perceber ali no capítulo 2 que João está narrando aquilo que ele chamou de primeiro sinal, as bodas de Caná. Capítulo 2, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. No verso 11, depois da transformação da água em vinho, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória. É interessante perceber, portanto, que no capítulo 4 há uma intenção deliberada do autor em associar esta narrativa, esse evento que está sendo contado, aquele primeiro, e associá-lo ao objetivo maior, geral do livro, quando ele vai dizer no verso de número 54 do capítulo 4, foi este o segundo sinal. Ele não apenas associa esta narrativa logo nos primeiros versos, no verso 46, ao acontecimento de Caná, dizendo, dirigiu-se de novo, colocando, portanto, o Senhor Jesus no mesmo cenário da transformação da água em vinho, como ele também associa a mesma natureza do evento, é um sinal. E ao fazê-lo, ele está, portanto, nos dirigindo ao seu objetivo geral como escritor, que está presente no final do seu livro. Por favor, capítulo 20. Ao escrever, cada autor tem uma intenção. E João faz declarada a sua intenção no capítulo 20, no verso 30, ao dizer-nos: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Esta categoria de eventos, de acontecimentos, sinais, portanto, ela está apontando para o objetivo principal do livro. Tanto em Caná deu início aos seus sinais, quanto no texto lido, o capítulo 4, verso de número 54, foi este o segundo sinal. Observe a intenção, então, capítulo 20, verso 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, o de Caná, o que acabamos de ler no capítulo 4, deste oficial do rei, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Observem a sequência da necessidade da estrutura da nossa fé. Para que creias que Jesus é o Cristo. Ele está falando da revelação veterotestamentária. Para que vocês se associem àquilo que está na Bíblia toda. E observem agora um outro aspecto relevante. O Filho de Deus. Tanto a Bíblia toda, quanto a própria pessoa dele, é objeto da nossa fé, no sentido do objetivo geral desse autor. Para isso ele escreveu estes milagres.
ou melhor, na categoria citada, estes sinais. E ele diz então, e para que crendo nas Escrituras, e para que crendo na pessoa do Redentor, tenhais vida em seu nome. João, portanto, não esconde qual é o processo, como se dá a verdadeira salvação. João não esconde a sua intenção de levar as pessoas realmente a Bíblia toda para que elas possam crer, não apenas com o objetivo de ganhar simpatia, não apenas com o objetivo de associar-se a um grupo enorme de brasileiros ou de seja, mas João está verdadeiramente dizendo para todos nós, há uma necessidade de nos relacionarmos com a Bíblia toda, quando nós pretendemos e necessitamos crer em Jesus. E ele diz ainda mais, há uma necessidade de nos associarmos, de nos relacionarmos com o próprio Redentor. Portanto, essa narrativa, ela é associada às bodas de Caná, para que nós percebamos nela o objetivo geral do autor. Esse nosso texto também se encontra nessa transição, igual ao texto de Caná, quando o Senhor Jesus está saindo de uma região para uma outra região. O capítulo 4, verso de número 3, nos é dito, deixou a Judéia. Então há uma mudança de cenário, mas João está nos dizendo que ele volta para o lugar de Caná. 4:3, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. 4:46, dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, os versos 43, que não foram lidos, do capítulo 4, eles nos informam de maneira clara que estas mudanças, efetuadas de região para região, uma hora na Galiléia, outro momento na Judéia, eram por causa da oposição daqueles que não criam. João coloca, portanto, estas narrativas num cenário geográfico específico de mudanças, mas, sobretudo, num cenário dramático, no qual o próprio Redentor veio para o que era seu. Ele está, portanto, saindo da sua terra, indo para uma região mais distante, voltando para a sua terra, porque os conflitos que ali se dão são conflitos de vida e de morte. João começa, na verdade, o seu evangelho nos lembrando que ele veio para o que era seu. João, portanto, não apenas fala da maneira correta de crer, mas ele fala da natureza beligerante, da natureza terrível da incredulidade. A preocupação do púlpito com a verdadeira fé, ela é necessária porque é no meio da falsa fé que se dá a maior hostilidade para com o cristianismo. Portanto, se nós nos consolamos em ajuntamentos superficiais, em conversões superficiais, João nos lembra que é diante de uma fé falsa, de uma religiosidade sem fundamento, que o ódio se estabelece com maior vigor. Observemos ele dizer no capítulo 1, verso 11, veio para o que era seu. Ora, é necessário que esse povo pudesse conhecer pelo menos as antigas escrituras. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Tal é a natureza da incredulidade. Verso 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João já chama a atenção, portanto, para dois aspectos: o aspecto beligerante da fé, de recusar, de não receber. Eles não tinham os profetas, eles não tinham a lei,
eles não tinham os rolos, os livros, os salmos, como eles podem então não reconhecer? A incredulidade faz com que nós, mesmo tendo a Bíblia na mão, possamos permanecer com os olhos escurecidos. Por isso que a pregação começa com a oração verdadeira: dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir e dá-nos coração para crer. João está dizendo ainda no verso de número 12, que para que nós saiamos desse estado de incredulidade, não é apenas um ambiente favorável que vai fazer com que isto aconteça. Não é apenas um ambiente de acolhida, no qual eu venho e eu sou bem acolhido, e então eu me sinto pertencente, para usar uma linguagem sociológica. E a partir desse pertencimento, então eu sinto que eu saí do estado de incredulidade e vim para um estado de crença. Não é apenas isto. Conquanto, apesar de, a igreja deve de fato acolher, conquanto e apesar de, a igreja deve de fato fazer as pessoas se sentirem bem, contudo isto não muda a natureza da incredulidade. João diz no texto, com todas as letras: mas a todos quanto receberam, deu-lhes um abraço muito forte, repartiu um prato de comida e eles se fizeram filhos de Deus. É assim? Deu-lhes poder. É exatamente na ausência do poder divino, redentivo, que a incredulidade escraviza as mentes. Somente diante do poder que não está em mim, nem na minha voz, que não está nos cânticos, que não está nas orações, ele é sujeito do poder, o Redentor. Ele é sujeito, de fato, da agressão, da rejeição, mas ele também é sujeito da libertação. Aliás, o único. Veio para o que era seu. Quem veio? O Redentor. Mas os seus não o receberam. Quem não foi recebido? O Redentor. Ele é sujeito nesse aspecto da relação de incredulidade. Mas ele também é sujeito mais a todos quanto o receberam. Receberam a quem? Aquele que foi rejeitado, aquele que veio para o que era seu. E então este que foi rejeitado, que veio para o que era seu e que foi recebido, deu-lhes. Quem deu? O Redentor deu poder. Falar da incredulidade é algo dramático demais, é algo agudo demais. Não tem como falarmos de outra maneira. Portanto, a narrativa do capítulo 4, que pretendemos servir de fundamento para a proclamação do Evangelho desta noite, ela se relaciona com a intenção geral do livro. Mostrar sinais, mostrar acontecimentos que mostram a natureza do Redentor, e apontam exatamente para as profecias sendo realizadas veterotestamentárias. Se relacione com a Bíblia. Você precisa de fé. Você quer crer em Jesus com um verso, com um versículo. Está aqui a história da redenção. Você pretende evangelizar alguém? Você pretende falar consistentemente de Cristo para alguém? Fale das Escrituras. Portanto, a intenção autoral aqui, no capítulo 4, no verso 46, que nós lemos, é narrar esses acontecimentos de uma necessidade evidente. Há uma necessidade evidente de crermos nas Escrituras.
Se você quer então saber do que estamos tratando, é do Evangelho. Mas o sermão desta noite, ao proclamar o Evangelho, está falando da necessidade de crermos nas Escrituras, de crermos na palavra do Senhor Jesus Cristo, nestes dois aspectos. No capítulo 2, por favor, de João, depois que João narra a transformação da água em vinho, o sinal de Caná, verso 11, capítulo 2, com este deu Jesus princípio aos seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou o quê? A sua glória. Os sinais não são para ser repetidos, eles são tão somente para manifestar a glória do Redentor, e os seus discípulos creram nele. Então, João, no verso 13, faz uma redação, citando que o Senhor Jesus foi purificar o templo. E ele diz, para eu abreviar a leitura no verso 17, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito. Há uma necessidade de crermos nas Escrituras. Eles se lembraram do que já estava escrito. Foi assim que aconteceu com a nossa conversão. Nós nos lembramos, nós associamos ao que estava em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números, nos Salmos. Ao lermos esses sinais, estes milagres, nós olhamos para trás. O zelo de tua casa me consumirá. Verso 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Verso 19, Jesus lhe respondeu, destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então é no verso 22 que João deixa muito claro o que nós estamos tematizando. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram em quê? E em que mais? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. O que as Escrituras já diziam. E para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então eles não somente creram nas Escrituras, mas eles também creram no próprio Redentor pessoalmente. É assim que se dá a nossa salvação. Num relacionamento não místico, não apenas subjetivo, mas num relacionamento com o que está escrito. Que maravilha se as nossas autoridades estiverem passando por este experimento verdadeiro de fé. Se verdadeiramente eles estiverem se relacionando com a Bíblia para crer, não apenas com ambientes religiosos. E ao se relacionarem então com as Escrituras, eles estariam necessitados de um segundo momento, relacionarem-se pessoalmente com o Redentor. João diz, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Proclamação do Evangelho de hoje objetiva mostrar exatamente isto na narrativa deste oficial. Mas ainda continuemos nos aspectos gerais, por favor. Existe entre a narrativa do capítulo 4, verso 6, a cura, foi assim que a Sociedade Bíblica colocou, a cura do filho de um oficial do rei, e a narrativa de Caná. Existem algumas similaridades, existem algumas semelhanças muito interessantes. Tanto esta narrativa quanto aquela
falam de um milagre realizado pelo próprio Senhor Jesus, no mesmo local, em Caná da Galileia, como já demonstrei. Nós percebemos também que após este milagre de Caná da Galileia, no capítulo 2, o Senhor Jesus desce para Cafarnaum. Está lá no capítulo 2, apenas para que você observe as semelhanças. Verso 12. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum. E aqui na narrativa do oficial, dirigiu-se, verso 46, 4:46, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo o filho estava doente em Cafarnaum. Portanto, nós percebemos que João usa elementos semelhantes na narrativa. Ele quer que, de fato, enquanto nós estejamos lendo o capítulo 4, a nossa mente esteja no capítulo 2, percebendo ali os acontecimentos. Mais semelhança. Ambos os milagres, como já mostrei, são chamados de sinais. Ambos apontam para a intenção global, geral do livro. E ainda, por último, uma semelhança em que ambos acontecimentos antecipam a subida do Senhor Jesus para Jerusalém. Você vai perceber aí no capítulo 5, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Lembrando que é em Jerusalém que ele é afrontado. Portanto, os dois acontecimentos, eles antecedem momento de muita rejeição, de perseguição, de ameaça. O que nos faz entender que João está trabalhando exatamente num paralelo. Tanto João está mostrando exatamente o poder terrível, maléfico da incredulidade, quanto João está mostrando de maneira evangelística, clara, os elementos necessários para uma verdadeira fé. Quais sejam? Crer nas Escrituras, ver o cumprimento das Escrituras no Cristo que nós pregamos, no Jesus que nós anunciamos, perceber que Jesus não é uma palavra solta na boca do pregador, mas Jesus tem a ver com 1.600 anos de revelação, que Ele é real, como nós cantamos, nosso Deus é real. Quanto um outro elemento, percebermos a necessidade de nos relacionar pessoalmente com Ele. Estes do primeiro século, estes da narrativa tiveram este privilégio, nós nos relacionando secundariamente, não menos importante, através dos escritos. Por isso João diz, na verdade, fez Jesus muitos outros sinais. Estes, porém, foram registrados para que você se relacione com Ele pessoalmente. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Os dois elementos permanecem. Assim como era necessário para estas personagens que compõem a narrativa, os acontecimentos que aconteceram no primeiro século, eles tinham que conhecer a Bíblia e relacionar a Cristo, eles tinham que conhecer Cristo pessoalmente como Redentor, divino humano. Nós também temos esta necessidade. Assim como os discípulos tiveram esta necessidade de se relacionarem com a Bíblia, de verem em Cristo a Bíblia se cumprindo, para crerem e ao mesmo tempo de relacionarem-se com Ele pessoalmente, vendo, atestando os seus milagres, os seus sinais, as maravilhas, os seus ensinos, da mesma maneira nós. Não pode haver novo nascimento, não pode haver fé verdadeira, onde estes dois elementos não se estabelecem. Foram as Escrituras que te fizeram crer,
Você creu na pessoa correta do Redentor? Que seja assim com todos nós que aqui estamos. Que seja assim no nosso trabalho de evangelização do próximo. Propriamente, agora na estrutura do capítulo 4, verso 46, a narrativa do oficial do rei. Uma análise simples aqui traz uma espécie de melhor acerto, para falar não discordância, da sociedade bíblica. A sociedade bíblica dá ênfase nessa narrativa no filho de um oficial do rei. Por isso ela coloca este filho como sujeito principal. Ela diz a cura do filho de um oficial do rei. Quando nós olhamos para o texto e perguntamos qual seria a personagem principal na fala do autor, nós percebemos que o Senhor Jesus está presente. Mas até pela ênfase que é dada, e mesmo que ele seja divino aqui, Deus, a narrativa está girando em torno do oficial, a quem o autor se refere cerca de 10 vezes. Você percebe ele falando do Senhor Jesus e do Filho, mas a repetição de referência ao oficial faz com que nós possamos, numa análise simples, perceber que ele é a personagem central da narrativa, não o Filho. Daí você percebe que o Filho é falado cerca de 7 vezes, capaz que a gente consegue achar aqui a quantidade de referência ao Filho. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido o verso 47 dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhes disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Nada de filho. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra 3 vezes. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho, 4ª vez vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. 5ª referência. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentia melhor. Informaram ontem à noite, a hora 7ª, a febre o deixou. Cerca de 7 referências. Com isto, reconheceu o pai ter sido aquela precisa hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Contudo, o filho possa figurar de maneira abundante, 7 referências. Mas a ênfase está na pessoa do militar, na pessoa do oficial que aqui está. É uma narrativa, portanto, da incredulidade de um homem do alto escalão. João, na verdade, está numa sequência didática, objetiva, intencional, de trabalhar aqui a incredulidade em várias dimensões. Desde os próprios discípulos, quando nós lemos na narrativa de Caná, creram em Jesus, porque receberam poder. Quanto no capítulo 3, nesse contexto próximo, um religioso chamado Nicodemos também é desafiado a crer. E depois do religioso Nicodemos, João ainda cita no capítulo 4, uma mulher pecadora. Observem as personagens centrais da intenção autoral, os discípulos que tiveram poder para crer. Nicodemos, que é confrontado com a sua incredulidade, e é apresentado para ele as Escrituras, o cumprimento delas e a pessoa do Redentor. A mulher samaritana, que da mesma maneira tem vários conhecimentos da Escritura Sagrada, veterotestamentário, lugar de adorar, o profeta que viria, mas ela é apresentada também ao Redentor. E ainda, este oficial,
que diante da sua incredulidade é confrontado pelo próprio Senhor Jesus e levado às Escrituras, para crer na sua palavra, não no milagre, não no sinal apenas. E posteriormente o capítulo 5, encerrando a sequência das personagens que João está trabalhando, incredulidade e poder para crer, nós vamos ter um paralítico, incapaz de andar, incapaz de ajudar a si mesmo, uma figura completa da realidade do homem sem Deus. Ora, Nicodemos é um homem sem Deus religioso, um doutor da lei, sabe muito de Bíblia, mas não creu, não conhecia o Redentor. Ora, a mulher samaritana, ela é representativa de alguém que tem problemas na área moral. Tantos maridos já tivestes, e este que tu tens agora não é teu. O alto oficial, ele representa exatamente as pessoas do escalão alto da república, que não seja a república, que seja uma monarquia, homens poderosos de poder, mas que têm igual necessidade de crer corretamente. Um alto oficial do rei, o segundo do rei. E então o paralítico representa exatamente aqueles sem condição nenhuma, não são doutores. Não é dito que eles estejam num problema moral, eles não são homens adúlteros, nem mulheres adúlteras. São pessoas limitadas fisicamente, que não têm como salvar a si mesmo, que não têm como curar a si mesmo. João, portanto, progressivamente trabalha a sequência das narrativas para mostrar o drama necessário do poder terrível da incredulidade e do poder maravilhoso da salvação em Jesus. Não basta estar na igreja e participar dos rituais. Não há diferença se eu sou mendigo ou o homem mais rico da cidade. Neste lugar, todos somos iguais. Sobre cada um de nós, indistintamente, de formação, de cultura, pesa a condenação do pecado. Todos nós precisamos olhar para Cristo. É disto que João está falando, é nesse sentido que ele move as narrativas e que ele nos mostra, apresentando os sinais, para que também a nossa época seja alcançada. Os doutores, os pecadores, os homens de alta posição, ou seja, até mesmo os desvalidos. Não há condição diferente para eles, não há 4 evangelhos, não há 4 tipos de pregação, todos eles precisam da mesma coisa, o Redentor, todos eles precisam da mesma coisa, as Escrituras Sagradas. Todos nós precisamos ser salvos da mesma maneira. Pela palavra e pelo mesmo Redentor. É nesse sentido que nós perguntamos, por que João está trabalhando essas categorias? Porque ele chama a nossa atenção, se não é exatamente ao mesmo tempo que respondemos, para que fique evidente que todos, depois de Adão, estão perdidos nos seus pecados. Embora haja diferença entre pessoas, embora haja diferença entre a casa em que moramos e entre os carros em que chegamos, mas não há diferença no que diz respeito à necessidade de um Redentor pessoal,
e de se relacionar com esta Bíblia, com as Escrituras Sagradas. O milagre realizado neste capítulo nos mostra isso com clara evidência, verso 48. A despeito, é o 4:48, a despeito de ser um alto oficial, o Senhor Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígio, de modo nenhum crereis. Você está na mesma condição que os demais. Fala de forma muito clara. Este nosso Redentor não faz acepções. No verso 49, então, o narrador coloca este alto funcionário numa posição de boca no pó, de testa na areia. Rogou-lhe o oficial. E o oficial então roga nestes termos: Senhor. Que evangelho maravilhoso. Senhor, desce antes que meu filho morra. O Senhor Jesus não atende. Não é pela alta posição. O púlpito não se inclina para a condição social. Ele mostra o caminho para todos. Vai, disse Jesus. Você precisa se relacionar com a autoridade da minha fala. Eu sou o Senhor, então vai. Você conseguiu ver que eu sou o Senhor, que eu sou Deus? Então vai. Disse-lhe Jesus: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Isto é interessante porque parece ser uma descrição de dois momentos. Ele creu nesta palavra, ele percebeu que no Senhor Jesus havia mais do que uma humanidade. Porque alguém para dizer, o teu filho vive? Mas é no verso 33 que o autor descreve: com isto, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E aí ele fala então de um momento de plenitude nesta fé. Quando este homem agora fecha, sim, ele é o Messias da Bíblia dos judeus. E creu ele e toda a sua casa. Nós vamos finalizar com algumas aplicações. Caríssimos irmãos, queridos amigos. Em primeiro lugar, há uma necessidade como fundamento, e a proclamação do Evangelho desta noite, ela visa ressaltar isto. Há uma necessidade ímpar de crermos nas Escrituras. Eu ainda não sou salvo, pastor. Leia a Bíblia. Meu marido precisa de salvação, leia para ele. Fale das histórias da Bíblia. Seus filhos não serão salvos vindo à igreja. Eles serão salvos quando você os levar às Escrituras e inculcar a Bíblia na mente deles. E há uma necessidade também de crermos na própria palavra do Redentor. Leia os Evangelhos. Por qual livro eu começo? Eu gostaria de concitá-lo a ler um livro difícil, que é João. João não é o livro mais simples teologicamente, porque ele trata da divindade e vários aspectos que ainda não sei explicar, e outros eu imagino que também admitam que não sabem explicar. Mas é João que trabalha de maneira tão clara a incredulidade e a divindade do nosso Redentor. Nas simples palavras: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder para serem feitos. João apresenta o Evangelho claro, sem rodeio. Não é um Cristo batendo na porta, não é Cristo pedindo um lugarzinho para entrar. Ele é o Cristo que tem poder para fazer o incrédulo crer nele.
Portanto, a proclamação ela visa objetivamente mostrar, ressaltar a necessidade ímpar de crermos na Bíblia e crermos na palavra do Senhor. Independentemente da nossa posição social, religiosa, moral ou física. Independente da sua condição. Portanto, as aplicações, em primeiro lugar, todos os homens. É o que nós vemos nesta narrativa. Tem algum tipo de necessidade, não importa a condição, o escalão que ele esteja, mesmo os da alta posição não estão isentos do sofrimento. João apresentou um homem que está no verso 1, necessitado. Havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. E, portanto, a Bíblia está apontando para um efeito noético universal. A palavra noético significa que vem do pecado. Um efeito do pecado universal. Ele gera em todos os homens uma necessidade de ajuda. Não há nesta terra nenhum homem que prescinda, que deixe, que não precise de ajuda. E a nossa ajuda só vai ser real no nosso Redentor. Por isso, João apresenta esse homem indo em direção a Jesus. As Escrituras mostram cegos pedindo a ajuda do Senhor Jesus. As Escrituras mostram vários desvalidos clamando a Jesus. Porque o efeito noético leva todos os homens, pela graça, a reconhecerem que são necessitados. Não cabe orgulho, não cabe nariz empinado. De nada eu preciso. Eu falo com grande temor e respeito. Mas nós vemos homens de todas as posições humilhados por doenças fatais. Em segundo lugar, ter uma alta posição não equivale em nenhuma circunstância, do ponto de vista do Evangelho, a requerer tratamento especial. Eu imagino, e nós imaginamos na narrativa os discípulos ali e aquele alto oficial cercados de conservos, cercado de pompa, se aproximando do Senhor Jesus, e num gesto estranho a ele, a estatura dele, a posição de autoridade dele, ele roga, mas o Senhor Jesus diz: creia na minha palavra, vai, o teu filho está bem. Por que ele não acompanhou? Por que ele não foi? Por que ele não fez festa? Porque a todos os homens é necessário mostrar o mesmo caminho. Todos precisam crer na palavra. E o Senhor Jesus está dizendo para ele: você sabe quem sou eu? Você sabe o que significa a minha palavra, a minha voz, a minha autoridade? Eu sou o Senhor dos céus e da terra, do teu rei, do teu reino, da tua casa, mesmo na incredulidade. Assim como naquela condição de Nicodemos, o Senhor Jesus disse para ele: mesmo sendo doutor, não alcançou a fé, mas eu te levo à fé. E ali no capítulo 3, o Senhor Jesus faz e requer de Nicodemos que ele se relacione com a palavra dele. Você observa o capítulo 3, verso 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu te digo, enquanto você não se relacionar com a palavra de Cristo, não haverá verdadeira conversão. Enquanto as nossas autoridades não se relacionarem diretamente com a palavra de Cristo, não haverá verdadeira conversão. Não é um relacionamento com um ambiente cultico, com um momento de adoração poderosa, com um momento estrondoso de milagres falsos e mentirosos. Mas é com a palavra simples, clara e objetiva do Senhor Jesus. Por isso ele disse a Nicodemos: em verdade, eu, a ênfase é no eu.
eu te digo. Você vai se relacionar com o que eu te digo? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é o que você pensa, doutor. Não é o que você pensa, irmão, irmã, querido, visitante. Não é como você acha que é salvo. Eu não gosto de igreja, eu não gosto de não sei o que, eu só quero. É como Deus diz, filho. É como Ele diz. É pela palavra dEle. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele ainda disse para aquele doutor, nem te admires de eu te dizer, é necessário nascer de novo. Ele disse isso para o principal doutor religioso. É como se ele estivesse dizendo para os principais pastores de Boa Vista. Ele tem autoridade para dizer se um pastor é crente ou não. Se o ministro pregador já nasceu de novo ou não. Mesmo que seja aplaudido, venerado por toda a comunidade. Ele tem poder para dizer se tu és crente ou não. Pastor, não importa, eu me sinto bem na minha religião, importa o que o meu Deus está dizendo. Se tu não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, porque o reino é dele, não é da tua religião. Portanto, Nicodemos tinha que se relacionar com a palavra dele, o capítulo 3, verso 11, em verdade, eu te digo, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. É a condenação da incredulidade deste doutor. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Na narrativa da mulher, da mesma forma, o capítulo 4, verso 10, replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, olha o que ele está dizendo para ela. João pega todas essas narrativas em comum, para dizer, você precisa se relacionar com a Bíblia e com as palavras de Jesus. Eu me sinto bem aqui, pastor, eu sou daqui, eu sou amigo da igreja, se relacione com a Bíblia e com Jesus. Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, você conhece o dom de Deus, você conhece quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Verso 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, o Senhor Jesus falando, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu não tenho esse poder, mas ele tem. A água que ele nos dá é a sua palavra. E ele me deu a graça de proclamá-la nesta noite. Os que recebem a palavra dele, vinda dele, vão ter uma fonte dentro de si a jorrar. No verso 21, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem. Ele está ensinando ela a se relacionar com ele, não com o que ela sabe de Bíblia ou de igreja, não com o que ela viu apenas, se relacionar com ele. Disse-lhe Jesus, mulher, pede-me, podes crer-me. Verso 21 do capítulo 4, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E então no verso 26, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Você percebeu que ele se revelou a eles? Ele se revelou ao alto oficial. Ele se revelou ao paralítico de Cafarnaum. Eu faço questão de mostrar, no capítulo 5, verso 8, o homem está lá, sem poder se levantar, o Senhor Jesus aparece, ele não sabe exatamente de quem se trata. Verso 8, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, isto é o Deus divino, humano. Isto é o Redentor de verdade, não o Redentor religioso.
aqueles ossos há tanto tempo sem movimento, eles obedeceram a mesma voz daquele que disse: torne-se alma vivente, que disse para o barro respirar. É o mesmo Deus de Gênesis, o Redentor divino, dizendo para aqueles ossos, não fazendo um truque de milagre, mas dizendo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele tem poder para dizer para mim, em quaisquer circunstância, para crer nele. Mas observem mais, esse homem será inquirido pelas autoridades, os judeus vão até ele. No verso de número 9, imediatamente o homem se viu curado, tomando o seu leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Este homem fez uma implicação lógica maravilhosa. Ele disse: a religião diz tanta coisa, mas aquele que disse, o mesmo que me curou, diz o verso 11, é o que ele respondeu: o mesmo que me curou, aquele que é Deus, aquele que é o Deus de Gênesis, me disse: toma o teu leito e anda. Ele está dizendo: aquele homem que se relacionou comigo, que tem o poder de mudar a minha vida, tem a autoridade para que eu possa obedecê-lo. Não vai haver salvação se você não se relacionar com ele para a obediência. Verso 12, perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse? Aí aqui está um drama: toma o teu leito e anda. Verso 13, mas o que fora curado não sabia quem era, então ele só tinha se relacionado com uma parte. Faltava ele se relacionar com ele pessoalmente. Ele havia encontrado o profeta poderoso, o Messias de Israel. Ele havia se relacionado com o que a Bíblia disse que viria na terra, um homem poderoso. Mas agora faltava ele se relacionar pessoalmente com o Redentor. Verso 13, mas o que fora curado não sabia quem ele era, porque Jesus lhe havia se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Verso 14, o autor diz: mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Do mesmo jeito que Nicodemos teve que se relacionar com a palavra e pessoalmente com Cristo, a mulher samaritana com a palavra e pessoalmente com Cristo, o alto oficial com a palavra e com Cristo, esse mendigo, esse paralítico também, o Senhor o encontra no templo e disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Agora ele sabe quem é. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Eu encerro estas aplicações, querido, dizendo que o Senhor Deus é aquele que nos faz ter a graça de ouvir o seu Evangelho. Pessoas diferentes, mas o mesmo Evangelho. A alta religiosidade não salva. Assim como a alta posição também não salva ninguém. Contudo, a decadência moral de uma mulher desestruturada não impede de ela ser salva. Nem mesmo a limitação física de um homem paraplégico o impede de ser salvo. Porque esta salvação é o poder de Deus. Assim como a incredulidade é o poder do pecado. E ela pode fazer muita coisa ruim. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que Ele nos conceda essa graça na sua soberania. Vamos orar. Pai Santo, Pai nosso que estás nos céus, quão magnífico, Senhor, é o teu nome em toda a terra. Quão magnífica, Senhor, é a tua palavra, que revela a ti,
e que revela o Redentor. Como nós precisamos de olhos para ver, de ouvidos para crer, para ouvir, e de coração para crer. Dá-nos esta graça, Senhor. Dá-nos esta graça, Pai, que a Tua palavra, que não volta vazia, faça aquilo para a qual ela foi designada nesta noite, para o louvor da Tua glória, endurecimento de uns e conversão de outros. Que em todas as coisas o Senhor seja glorificado, o nome do Senhor Jesus seja exaltado, e que o Senhor tenha sempre misericórdia de mim e da minha casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.